Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Lucas aqui do canal Piperaio Hard e hoje eu trago para vocês mais um benchmark completo com vários processadores com foco especial no Ryzen 5 3500X, que é um CPU exclusivo da China que foi lançado alguns meses atrás e acaba chegando ao mercado brasileiro, seja via AliExpress, vendido avulso, ou pelas lojas brasileiras que estão vendendo esse processador em máquinas pré-montadas, que é o caso da Terabyte, da Pichau. No caso, a Terabyte ficou com 3500 sem o X, a Pichau com a versão 3500X, né? Enfim, e nesse vídeo nós vamos ver 34 testes em duas resoluções e testes também com foco em CPU, renderização, produtividade, utilizando uma das melhores placas de vídeo que nós temos no mercado, que é a RTX 2080 Super, a fim de descobrir qual é o melhor processador para diversas situações. De repente para 144 FPS, 60 FPS, qual tem o melhor custo-benefício? É o que eu pretendo descobrir através dos meus dados nesse vídeo, vem comigo até o final. Esse vídeo é um oferecimento das fãs MF120S da Deepcool, que conta com um design futurista construído em alumínio e iluminação RGB com 16.7 milhões de cores endereçáveis e controladas tanto via software quanto via controlador próprio. Mas não apenas no design, elas também proporcionam excelente ventilação com baixos níveis de ruído. Torne o seu case incrivelmente único clicando no primeiro link da descrição. Explicando um pouco essa questão do Ryzen 5 3500X, pessoal, o que a AMD fez? Basicamente ela pegou o Ryzen 5 3600, que é um CPU muito popular, e desabilitou o recurso chamado SMT, Simultâneo Multithreading, ou seja, o CPU que originalmente tinha 6 núcleos e 12 threads, são os núcleos virtuais, acabou rodando como 6 núcleos e 6 threads, com a metade de threads, para competir em preço com o i5 9400F. Aqui no Brasil ronda aí na casa dos R$750, enquanto que um 3600 se encontra por mais de R$1.000. Então foi justamente essa a ideia que a AMD teve. Porém, por algum motivo, a AMD limitou esse processador exclusivo ao mercado chinês, que, diga-se de passagem, é um mercado muito grande, são bilhões de chineses que moram por lá, mas pelo AliExpress, por outras lojas, esse CPU acabou chegando aqui no mercado brasileiro e era vendido por um preço muito baixo, na casa aí dos R$500, R$550. Então as pessoas estavam comprando muito esse 3500X e acabou que as próprias lojas brasileiras, conforme eu falei, acabaram vendendo esse CPU não de forma avulsa, mas em PCs pré-montados, certo? Que seria um CPU para integradores, como eles gostam de falar. Então acaba surgindo essa dúvida, será que vale a pena pegar um 3500X? Pô, ele é mais barato, uma máquina com 3500X é mais barata que uma máquina com 3600, né? Só que ele tem apenas 6 threads. Será que isso vai impactar? É o que nós vamos tentar descobrir no vídeo de hoje. Vamos começar com os nossos testes. Começando aqui em After Effects CC 2019, uma renderização 3D em 1080p, nós vemos que o Core i7-8700K apresentou o melhor resultado, terminando a renderização em 20 minutos e 52 segundos, e o pior resultado foi do Ryzen 5 1600 com 31 minutos e 47 segundos. Aqui eu sempre faço a mesma ressalva. Esse tipo de teste, ele pode não ser tão relevante para aquele cara que faz uma renderização por semana, porque entre esperar 20 minutos e 30 minutos é o tempo de você tomar um refrigerante, tomar uma cerveja e voltar. Agora, para o cara que trabalha e vai fazer um render muito mais pesado, um render que vai durar 10 horas, o cara ganha dinheiro com a máquina dele, esse tipo de coisa é relevante, certo? Então existem públicos diferentes que eu pretendo atingir com esse vídeo. Nós vemos ali que o 3500X apresentou um resultado melhor que o Ryzen 5 2600. Olha só que interessante, cara. O 2600 tem 12 threads, mas é de segunda geração. O 3500X tem 6 threads, é de terceira geração e acabou ganhando dele e ficou empatado tecnicamente com o Core i5 9400F. O 3600 e o 3600X obviamente são CPUs melhores porque tem 12 threads e são da terceira geração, certo? E nós temos o 9600K ali no meio do caminho também.
Passando aqui agora para o teste do AIDA64, esse aqui é um teste um pouco mais sintético, não muito dedicado ao mundo real, mas para a gente compreender como as coisas funcionam dentro da arquitetura. Utilizando uma memória RAM 3000 MHz CL15, nós vemos aqui os resultados muito parecidos na leitura escrita nos RAID de terceira geração, um pouquinho mais baixa, mas isso acaba sendo compensado pelo cache. Nós temos aqui o teste de latência da RAM, onde o 8700K apresenta a menor latência e o 3600 a maior latência. Ali acaba ficando empatado tecnicamente o 3500X, 3600X e 3600. Apesar dos RAID de terceira geração ter uma latência maior, ele compensa isso com uma maior quantidade de cache. O cache, especialmente o L3, esses novos RAID, são bem maiores. Por isso que eu falei que é um teste sintético, mas na prática as coisas acabam sendo um pouco diferentes, ok? Vocês podem ver, por exemplo, que o 2600 tem uma latência menor que um 3600, só que ele rende bem menos nos testes que o 3600, certo? Enfim. Passando aqui para o teste do Blender Classroom, é um outro teste bastante relevante para quem trabalha com a criação de conteúdo, modelagem, renderização. Nós vemos aí o 3600X com o melhor resultado, 16 minutos e 22 segundos. O 9400F, nesse caso, acabou perdendo para o Ryzen 5 1600. Então esse é um teste onde a maior quantidade de threads venceu, foi mais relevante, ok? No caso aqui nós temos o 3500X um pouco acima do 9400F. Isso é interessante porque nós estamos comparando dois CPUs de 6 threads. Então a gente vê que o Ryzen conseguiu se sair um pouco melhor e ficou ali 25 minutos e 39 segundos, embora a diferença realmente foi pequena, e o 1600, mesmo sendo da primeira geração, ficou acima do 3500X, porque tem mais threads. Isso é uma coisa muito relevante, pessoal, porque a gente vê que na maior parte dos testes, mais threads ganham, ao menos em testes que você vai usar 100% do processador. Em jogos a coisa já é um pouquinho diferente, é o que nós vamos ver. Ok? O 3500X, já adiantando para vocês, ele é bem melhor, bem mais estável que o 1600. Mas daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Vamos lá, pessoal. Cinebench R20, esse aqui é um teste muito popular e ele reflete o desempenho do Cinema 4D, que é um software muito popular para quem trabalha com essa área de filmes, né? O 9400F teve o pior resultado no multicore. Em single core, a performance dele foi melhor que o 1600, o 1600 superou ele no multicore. O 3500X, no caso, ficou ali no meio, ele ficou com single core melhor que o 9600K e um multicore um pouquinho menor que o 9600K. E os RAID de terceira geração disparados lá na frente, tanto em single quanto em multi. A gente vê que, olha o impacto que trouxe as 6 threads do 3500X, 2.581 pontos, para as 12 threads, 3.627 do Ryzen 5 3600, cara. Isso aqui é bastante relevante para quem eventualmente vai trabalhar. Nós temos aqui o teste do Corona Benchmark 1.3, que é um renderizador para 3ds Max e também para o Cinema 4D, também é um benchmark bastante relevante, aonde nós vemos que o 8700K apresentou o melhor resultado, empatado tecnicamente com 3600X e 3600. Na parte de baixo, o 9400F e 3500X empataram tecnicamente, os dois CPUs com 6 threads, o 9600K um pouquinho à frente e o Ryzen 5 1600, por ter 12 threads, apesar de ser de primeira geração, acabou ficando melhor que um Core i5 9600K, né? E o Ryzen 5 1600 tem uns diferenciais porque ele é bem barato, né? Se a gente olha na China, até mesmo no Brasil, sempre tem promoção. Ele apareceu aí uma versão até melhor que é o Core i5, o Ryzen 5, perdão, 1600 AF, que é um Ryzen 12 nanômetros, tipo segunda geração, né? Enfim. Bom, nós temos aqui agora o teste do Passmark. Esse é um teste também sintético, mas muito popular, onde nós vemos os Ryzen de terceira geração, todos eles na parte de cima, o 3500X abaixo do 3600, obviamente, mas ainda acima do 8700K, o que é interessante, porque o 8700K tem 12 threads, né? E o Ryzen 5 3500X tem 6 threads. Na parte de baixo, o 9400F, você vê que as 6 threads do Intel versus as 6 threads da AMD ficaram, né, diferentes aí. E o 1600 ali acima do 9400F.
Nós temos aqui o teste do FeatureMark PC Mark 10, que é um benchmark para PCs domésticos com foco em produtividade, criação de conteúdo, mídia, Skype, enfim, é um teste bem interessante que eu sempre trago para vocês, onde nós vemos que os dois Ryzen de terceira geração estão na parte de cima, seguido pelo 8700K. Na parte de baixo, o Ryzen 5 1600 perdeu bem, né, em relação aos outros CPUs, e o 3500X ficou novamente acima do 2600, um pouquinho abaixo do 9400F, certo? Passando aqui para o teste do Vegas 16, uma renderização em 1080p usando o preset que vocês estão observando aí. Esse é um teste que os CPUs Intel se dão melhor, a gente vê o 8700K apresentando o melhor resultado, o 9600K, veja bem, o 9600K tem apenas 6 threads, e ele está ganhando de um 3600X que tem 12 threads. Na parte de baixo, o pior resultado foi do 3500X, esse é um teste que aproveitou bem as threads, de forma com que o próprio 1600 ganhou dele, né? Lembrando que essa é uma renderização usando o processador, se você coloca a sua placa de vídeo para renderizar, a performance é melhor, certo? Nós vemos aqui o teste de criptografia usando o VeraCrypt AES 1 GB, onde os Ryzen foram quase que absolutos no topo, com a exceção do 3500X, que ficou abaixo do 8700K, mas do 1600 para frente todos eles obtiveram o melhor resultado, e na parte de baixo o 9400F. Passando agora para mais um teste de renderização, que é o V-Ray, muito relevante também para quem trabalha com essa área. Inclusive eu coloquei a placa de vídeo, coloquei a VIT Data Super para renderizar, a gente vê que ela tem o melhor resultado, né, seguido ali pelo 3600X e pelo 8700K, que é empatado com 3600 tecnicamente. Na parte de baixo, 9400F, e no meio do gráfico, abaixo do 2600, o 3500X. Aqui você vê que são apenas 1 minuto, alguns segundos de diferença, mas normalmente o cara que vai fazer um render pesadíssimo, uma VIT Data Super em relação ao i5 9400F, tá dando uma diferença de 100%, né? Então, aí cada um julga a relevância, certo? E finalizando os testes com foco em processador, nós temos o W Prime Benchmark, é um teste sintético, mas também muito antigo, onde nós vemos a performance single core e performance multicore. Na performance geral, o 3600X ganhou, tanto em single core quanto em multicore, seguido pelo 8700K. O 3500X, que é o CPU desse objetivo, ficou ali um pouco abaixo, um pouco acima, perdão, do 9400F, teve um pouquinho mais de desempenho que ele, certo? Bom, fechamos agora aqui os testes em produtividade, CPUs, né? Agora a gente vai falar de jogos, que é uma coisa que vocês gostam muito de ver aqui, e eu sempre ressalto para vocês alguns pontos muito importantes. Eu estou colocando uma placa de vídeo que é muito rápida, e mesmo que eu coloque essa placa no alto, no ultra nos jogos, ainda assim ela vai entregar mais de 100 FPS, porque ela é uma placa high-end, certo? Então, nós vamos ver resultados bem diferentes em jogos mais exigentes, em jogos que tem um foco mais em placa de vídeo, a tendência é que os resultados fiquem cada vez menores. E por que eu uso duas resoluções? Em Full HD existe um gargalo maior do processador. Em 1440p começa a reduzir esse gargalo. Por quê? Porque a própria placa de vídeo vai entregar menos quadros. Então eu sempre ressalto para vocês que a taxa de quadros ela está atrelada diretamente ao processador. É o CPU que vai ditar quantos quadros ele vai entregar, desde que a placa de vídeo não seja um gargalo, que é o caso da VIT Data Super, que é muito rápida, certo? E por isso que em 4K a gente vê que a diferença entre os CPUs diminui muito. Fica praticamente a mesma coisa, porque a placa de vídeo passa a ser o gargalo. Assassin's Creed Odyssey no benchmark fixo, nas duas resoluções, Full HD, 1440p. Nós vemos ali que o pior resultado foi do 1600, ele fez na média dos 68 FPS, e o melhor resultado foi do 8700K, que ele fez 102. Então a gente vê que existe uma diferença muito grande de um 8700K para um 1600. Isso é relevante para o cara que quer jogar em altas taxas de quadros, porque para o cara que quer jogar só 60, um 1600 custa 500 e pouco. E um 8700K custa quase R$2.000. Então, tipo, ele rende mais, mas ele custa muito mais para isso. E aí cada um vai jogar a relevância.
Nós vemos aqui que o 3500X apresentou um resultado um pouco melhor que um 2600, afinal ele é de terceira geração. Isso é bem interessante, né? Passando agora aqui para o teste em Battlefield 5, no modo campanha, onde nós vemos novamente o 8700K na parte de cima e na parte de baixo o 1600, isso vai se repetir em todos os testes. O que é importante aqui, o 1600 conseguiu entregar uma média de 120 na campanha, mínima de 83. O 3500X entregou 91 de mínima e 131 de média, então ele consegue entregar uma média maior e uma mínima maior também. Isso reflete diretamente no multiplayer também. Mesmo que o 3500X tenha menos threads, ele consegue entregar um desempenho legal porque os núcleos são mais fortes. Nós vemos aqui o CSGO Multiplayer naquele mapa FPS Benchmark, aonde a mínima do teste acaba ficando bem baixa, é o momento que ele passa na smoke, então eu nem considero muito a mínima aqui, apenas a média. A gente vê que vários CPUs entregam acima de 300, com a exceção do 1600. O 1600, e aqui a gente vê que havia espaço na placa de vídeo para o 1600 subir mais, ele não subiu porque ele não conseguiu. Então a média dele ficou 237, o que para mim já é uma média excelente, mas aí cada um vai jogar relevância, né? Tem os caras que são viciados em 300 FPS nesse jogo. A partir do 9400, aliás, a partir do 2600, a gente já consegue fazer acima de 300 na média, né? E o melhor resultado foi, curiosamente, dos CPUs que tem o recurso de simultâneos multithreading ou hyperthread desabilitado. Olha só, o 3500X ganhou e o 9600K ganharam, os dois, né? Ficou abaixo dele o 8700K e o 3600X. É um jogo muito antigo, uma engine antiga que roda em DirectX 9 e naquela época menos núcleos era mais popular. Faz sentido esse tipo de CPU ganhar nesse jogo, embora de 422 para 401 é irrelevante a diferença, né? Ficou tudo empatado tecnicamente ali. Dota 2 Multiplayer, nós temos aqui uma demo de uma partida profissional que fica limitada pela engine, então você vê que Full HD fica mais ou menos parecido com 1440p. Sim, o próprio jogo meio que limita isso. Os CPUs Intel se deram melhor, 8700K e 9600K. Na parte de baixo, 1600 e 2600, o 3500X ficou ali acima. Em Full HD ele teve uma média maior com 3600, mas perdeu na mínima. Em 1440p ele perdeu na média e na mínima. Então a gente pode considerar um empate técnico, né? Partindo agora para um jogo mais pesado, que é o Far Cry New Dawn, benchmark fixo também. Esse é um jogo onde os CPUs Intel nitidamente se dão melhor. E o Ryzen 5 3500X ficou ali um pouquinho abaixo do 3600X, um pouquinho acima do 3600, mas diferença de 2 frames, então a gente considera também um empate técnico, uma variação que pode ocorrer de rodada para rodada. Tipo, se eu rodar 2, 3, 4 vezes, vai dando essa variação, 1 frame, 2 frames, então, tipo, empate técnico, beleza? E em 1440p uma situação parecida aconteceu ali. GTA V, nós vemos também o 1600 lá embaixo, nós vemos ali o 3500X, olha só o avanço que ele teve, cara, de 56 em Full HD do 1600 para 90 FPS com o 3500X, melhorou muito a mínima, melhorou bem a média também, né? Em 1440p a mesma coisa se repete, ele fica ali empatado tecnicamente com o 3600, com o 9400F, e aí as coisas ficam muito parecidas, certo? Em 4K ficaria mais parecido ainda. Mass Effect Andromeda é um bom caso disso, é um jogo GPU Balde total, né? Então a gente vê que tipo, fica muito parecido o gráfico, né? O 8700K teve o melhor resultado, o 9400F também, mas muito igual. Passando aqui para o Metro Exodus, um jogo aí bem relevante de 2019, um dos mais aguardados. A gente vê novamente essa escada de performance 1600, 111 de média, 2600, 125, 3500X, 145. Ele melhorou bem em relação ao 1600 em jogos, né? E na parte de cima, logo acima dele está o 3600 um pouco mais rápido. Então, deu para reparar, né, que meio que segue um padrão. O 1600 sempre fica abaixo, o 2600 melhorou um pouco, o 3500X melhorou um pouco mais ainda, e o 3600 normalmente está acima do 3500X pela lógica, a não ser em jogos onde as 6 threads acabam sendo mais estáveis do que 12. O próprio jogo não consegue trabalhar com muitas threads, porque o 3600 não tem 12 cores, 12 núcleos, ele tem 6 núcleos também.
mas dentro de um núcleo ele consegue dividir a tarefa para melhor otimizar partes ociosas do chip, certo? Certas aplicações sabem trabalhar com isso, certas aplicações não. Passando aqui para o jogo Project Cars 2, nós vemos em 1440p os resultados se afunilando, ficando muito parecidos por conta da limitação da própria placa de vídeo. Em Full HD, todas as placas, todos os CPUs, aliás, entregaram pelo menos a mínima de 60. O 3500X acabou ficando ali um pouquinho melhor que o 9400F na média, um pouquinho pior na mínima, então empataram tecnicamente com 3600X, 9600K e o melhor resultado foi do 8700K. Passando aqui para o Rainbow Six Siege Benchmark fixo em 1440p, a gente vê vários empates técnicos nos CPUs Intel, né? E é um jogo que os CPUs Intel conseguem empurrar mais taxas de quadros. Nós estamos vendo ali o 9600K na parte de cima, o Full HD 310 FPS de média, e aí cada um vai julgar a relevância, tipo, para você um 1600 entregando 213 de média já é suficiente? Para mim é, mas aí o cara que é mais hardcore, mais competitivo, de repente o cara participa de um campeonato, beleza, vai pegar o CPU que mais entrega quadros para deixar o seu input lag menor, aliado, atrelado com o monitor ali de 240 Hz. Mas o cara que joga casualmente na casa dele, dá para economizar, não precisa necessariamente pegar um CPU que custa 2 vezes o preço apenas para jogar. Eu tento passar esse feedback para vocês pensarem um pouco a respeito, né? Fechando aqui Resident Evil 2, a gente vê que em 1440p as coisas começam a ficar muito parecidas. Esse é mais um jogo exigente para a placa de vídeo, não para o processador, de forma com que 1600 faz a mínima de 99, bem acima dos 60, né? Enquanto que um 3500X está ali brigando lado a lado com um 3600, fazendo uma mínima um pouquinho melhor que ele, mas basicamente empataram tecnicamente ali, né? Enfim, e a média do 3500X ficou um pouco melhor, 207. Continuando aqui em Shadow of the Tomb Raider Benchmark fixo, a gente vê novamente que conforme vai subindo a resolução, tipo o 1600, 90 FPS na média, para o 8700K que custa quase R$2.000, 5 frames a mais, porque você está limitado pela placa de vídeo, né? E em Full HD a gente começa a perceber diferenças maiores, ó. Um 3500X teve uma mínima menor que o 9400F, que o 3600, a média até que foi ok, né? E o 1600 teve o pior teste, assim como acontece em todos, mas ainda entregando mais de 60 quadros. Nós temos aqui o jogo The Division 2, Benchmark fixo, já estou até ficando cansado, são muitos testes, né? Cansativo, né? Mas eu acho que é relevante a gente trazer quanto mais testes, melhor, né? Em Full HD, 1600 entregou uma mínima de 58, quase no 60, o 2600 melhorou, o 3500X melhorou absurdamente, a gente viu a mínima saindo de 58 do 1600 para 78 do 3500X, e a média também foi melhor, um pouquinho abaixo do 3600 na parte de cima, o 9600K dominando, tanto na mínima quanto na média, em 1440p o 9400F empatado com o 9600K. Foi mais um jogo que, no caso ali, o 8700K acabou perdendo um pouquinho, né? Estamos quase terminando aqui em Watch Dogs 2, do Pier 39 até a Golden Gate. Nós vemos que é um jogo bastante exigente para o processador, mesmo assim o 1600 ainda conseguiu entregar uma taxa razoável, né? Mínima de 50, média de 75, mas a gente observa que olha a diferença para um 8700K, média de 104, então existe um gargalo muito forte no 1600. Nesse jogo ele não vai conseguir entregar mais taxas de quadros. O 3500X melhorou, mínima de 57, média de 85, mas esse é um jogo que o 3600 também se dá bem melhor que o 3500X. Olha a mínima, saiu de 57 do 3500X para 72 no 3600, e a média melhorou também, né? Então, assim como Assassin's Creed Odyssey, esses jogos que precisam de mais threads, que usam mais threads se você tem disponível, né, os CPUs com mais threads se dão melhor, ok? E por fim, nós temos aqui o Witcher 3, em 1440p, o 3600 apresentou uma mínima melhor que o 3500X, mas o 3500X ficou empatado tecnicamente na média. Em Full HD, nós temos ali resultados parecidos, aonde o 3500X melhorou em relação ao 2600 e 1600, ainda assim ficou bem abaixo do 3600, cara, porque lá em Novigrad pesa bastante.
Então é uma parte do jogo que o uso do CPU vai lá para cima. O 3600 estava folgado, enquanto que o 3500X estava em 100% de uso. Então a gente vê essa diferença aí. Em 1440p diminui a diferença porque aumenta a resolução. Enfim, pessoal, então vocês viram que é isso que eu mostrei para vocês em outros testes aí do canal. Tem gameplays aqui no canal do 3500X em Battlefield 5, ele bate 100% de uso. Tem gameplays de Assassin's Creed Odyssey, ele bate 100% de uso porque tem 6 threads. Agora, vale a pena comprar o 3500X? Para o uso casual, se o cara conseguir economizar mais que um 3600, de repente vale, né? Porque nem todo mundo quer jogar a 144. Tem pessoas que querem jogar apenas a 60. E para esse público, todos os CPUs entregam isso, até mesmo 1600. Olha a média de frames em 15 jogos, né? Nós temos aqui o 1600 entregando a média de 119 frames. O 2600 melhorou um pouco a ele, o 3500X melhorou um pouco mais e ficou muito parecido. O 3500X, 3600, 9400F, 3600X. Muito parecido, né? 9600K um pouquinho acima, 8700K no topo da tabela. E aí vem aquela questão, o que vale a pena para você? Porque eu tô aqui mostrando os resultados, os dados. Quem vai decidir qual deve comprar é você, porque eu tenho todos os CPUs, não sou eu que vou comprar. Ok? Dou os meus conselhos, dou a minha opinião. Nós temos aqui um outro gráfico bem interessante que é a Performance por Watt, né? Como os CPUs evoluíram? Quem tem o melhor desempenho por consumo, por TDP? Nós vemos que o 9400F, que tem um TDP de apenas 65 watts, consegue entregar uma Performance por Watt 32,5% melhor que o Ryzen 5 1600, que tem o mesmo TDP. Por quê? Porque ele rende mais no mesmo TDP. Interessante isso, né? Nós vemos que o 13500X melhorou em relação ao 2600 e 1600. E na parte de baixo estão os CPUs de 95 watts, porque obviamente eles rendem bem, mas eles consomem mais para isso também. Então, esse é um gráfico que também pode adicionar para você aí mais algum tipo de informação. E agora um dos gráficos mais importantes no meu comparativo, que é a performance relativa. Eu pego os 15 jogos, em Full HD, em 1440p também, e obtenho a diferença percentual nas médias, aonde nós vemos que um 1600 teve uma diferença boa em relação ao 2600. Olha ali a diferença, cara. E se você olha do 1600 para o 3500X, a gente está falando de uma diferença de 30%, né? 30% basicamente ali. É uma boa diferença de um 1600 para um 3500X. E aí começam os empates técnicos, porque o 3500X fica um pouquinho abaixo de um 3600, que fica um pouquinho abaixo do 9400F e empatar tecnicamente com o 3600X. Pouquíssima diferença. Isso com uma placa de vídeo muito rápida, que já estava entregando bem e dificilmente ficava em 99% de uso, ok? Em 1440p nós temos ali o 9600K na parte de cima, você vê que a diferença começa a funilar. No que era 32% de diferença de um 1600 para um 3500X, agora já não é mais isso. Já diminuiu a diferença para um 3500X. Olha só, subiu a resolução, a diferença dos CPUs começa a diminuir. Você quer um pouquinho mais de folga? Pega um 2600, na China é muito barato, um 9400F do lado da Intel também é muito bom processador, né? E aí tem as vantagens e desvantagens de cada plataforma. O 9400F, ele custa menos que um 3600, ele custa na casa dos 700 e pouco. E a gente está vendo que ele entrega um pouquinho a mais de desempenho que um 3600, mesmo tendo menos threads. Porém, ele está numa plataforma que está morrendo. A Intel vai lançar uma nova placa-mãe para a 10ª geração, vai lançar CPUs melhores, o i5 vai ter 12 threads, o i3 vai ter 8 threads, o i7 vai ter 16 threads e o i9 vai ter 20 threads. Só que você não vai conseguir usar na sua placa-mãe atual, vai trocar o socket. Então o i5 está numa plataforma que morreu, 2020 acabou, não vai ter CPU novo para ela mais. E o 3600 não, está numa plataforma viva, que está lançando processadores, né? Essa é uma vantagem do 3500X, do 3600, dos CPUs Ryzen no geral. O cara que compra hoje um 1600, daqui a pouco ele, sei lá, vou colocar um 2600, um 300, ele consegue fazer isso na mesma placa-mãe, beleza? Então, finalizando aqui os gráficos, nós temos agora o custo por frame. E aqui eu sempre deixo um parênteses aqui, porque esse é um gráfico importante,
mas não é o gráfico definitivo. Custo por frame não pode ser o definitivo para você, porque aqui mostra que o 1600 tem o melhor custo por frame. Mas ele é o melhor CPU para todos? Não. Para o cara que quer jogar competitivamente jogos mais pesados em 144, 120, o 1600 não consegue entregar isso em todos os jogos. Nós vimos nos gráficos, né? Ah, Lucas, então significa que eu tenho que pegar um 8700K. A gente vê que o 8700K tem o pior custo por frame. Então, os dois extremos nem sempre são as piores e melhores situações. Nós vemos aqui que o 9400F ele tem um custo por frame parecido com o 1600, mas ele rende mais nos jogos. Em todos os jogos a gente viu o 9400F ganhando do 1600. Então aqui a gente tem o 1600 custando menos e o Core i5 custando mais, entregando mais desempenho. Então acaba ficando equilibrado, o custo por frame fica parecido. A questão agora é, o quanto você está disposto a gastar? Lucas, eu só tenho R$600 para comprar. O 1600 é a sua única opção. Não tem nem o que falar. Ah não, eu vou comprar no AliExpress. Aí o 2600 você acha no AliExpress por menos de R$500. Aqui no Brasil dá R$799, o menor preço que eu encontrei na data de 14 de janeiro. Né? E nós vemos ali que o 3500X acabou tendo algum problema no AliExpress, ele parou de ser vendido por lá. Tem apenas um único vendedor, alguma coisa aconteceu. Acho que a AMD acabou falando, olha, AliExpress, não é pra você vender isso aí não, cara, isso aqui é exclusivo do mercado chinês. Então quem tinha fechou o anúncio ou colocou o preço muito alto. Então ele tá caro, R$829 nesse preço não vale a pena. Na minha opinião não vale a pena por R$829, né? Até porque, tipo, na própria China você compra o 3600 por esse preço aí, até menos às vezes. Então, valeria a pena o 3500X custando o que custava no final do ano passado, que os caras compravam por 500 e pouco. Aí valia a pena, tava barato o CPU, para ser um de terceira geração, né? O fato aqui é, para quem joga 60, 1600, bem barato, 3600 entrega 60 com mais estabilidade, com mais folga, com mais margem, porque é um CPU melhor desenvolvido, uma arquitetura nova, né? CPUs da Intel é a mesma coisa, o 9400F dá conta perfeitamente de entregar para você 60 FPS ou mais. Dá conta perfeitamente. Esse comparativo vai ser relevante para o cara que quer jogar 144. Qual CPU entrega mais frames? Aí a gente vai olhar aqui. O cara que é menos exigente consigo mesmo, ah não, eu quero jogar só 60, tanto faz, pega o mais barato. Simples, pega o mais barato. Né? Se você faz questão de jogar jogos que às vezes o 1600 não consegue entregar sempre 60, que é o caso do Assassin's Creed Odyssey, Watch Dogs, às vezes dá uma oscilada, pega um CPU um pouquinho melhor, ou um 9400F ou um 3600. Né? São CPUs que conseguem ter uma estabilidade um pouco melhor. A minha conclusão é que o 3500X no preço atual não vale a pena, isso é uma coisa meio óbvia, porque o 3600 lá fora no AliExpress acaba tendo esse preço e ele é um CPU melhor, 6 threads a mais. Ah, mas tem jogos que o 3500X ganha. É simples, você pega o seu 3600 e desliga o SMT. Roda como 6/6 se você quiser melhorar em alguma situação. Mas a gente vê que no geral, em multitarefa, produtividade, benchmark para CPU e jogos, o 3600 é melhor. Simples, né? 9400F. Lucas, comprei o 9400F. Você fez uma boa escolha, é um bom processador, não é ruim. Para o cara que comprou e vai ficar muito tempo com a plataforma sem precisar trocar, ah não, vou ficar 3, 4 anos sem trocar. Beleza, tipo, longevidade, né, não tem problema para você. Para o cara que troca sempre de processador, é mais interessante pegar uma plataforma mais atualizável, mais fácil de achar processador. Né? Enfim, então o 3500X mais barato pode ser que vale a pena, no preço atual, sinceramente não. Eu comparei a diferença de um PC com 3500X e com 9400F, é basicamente o mesmo preço. Eu vou colocar na tela para vocês um PC com uma 1660, 9400F e 3500X. Mesmo preço. Então são dois CPUs de 6 threads que a única vantagem nesse caso do 3500X será a longevidade. Dá para você colocar depois um 3600, aí você compra da China, um 2600 tranquilamente. Enfim. Mas é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês.
Já tem aqui no canal os testes lado a lado para quem quiser conferir. Eu vou deixar o link aparecendo aqui no canto. Um grande abraço, até mais.